A ansiedade é uma emoção do ser humano, comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova ou diante de decisões difíceis do dia a dia. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio de ansiedade. Pessoas que sofrem do distúrbio de ansiedade sentem uma preocupação e medo extremo em situações simples da rotina, além de alguns sintomas físicos, o que atrapalha a sua vida cotidiana, já que eles são difíceis de controlar. Por sorte, os distúrbios de ansiedade podem ser tratados. Eu vou falar melhor sobre os tipos, né? Sobre eles. Então, os tipos, as causas, os sintomas, né? Os diagnósticos, tratamentos e forma de como a gente pode conviver melhor com esse problema, né? A ansiedade é algo próximo, muito próximo da preocupação excessiva. E a preocupação nada mais é do que um aspecto de medo, um temor de que coisas não saiam como nós gostaríamos. Temos esses componentes que são necessários para a nossa evolução e sobrevivência, o que não pode ocorrer é um exagero de qualquer um deles, porque tudo que é excesso causa mal, faz mal. O tempo prolongado da ansiedade, que é a chamada de ansiedade crônica, aumenta o nível de tensão e o estresse interno e pode levar ao surgimento do medo específico ou até mesmo aquele medo irreal. A ansiedade é basicamente uma resposta do corpo vindo do nosso sistema nervoso autônomo, né, SNA, que age independentemente do nosso pensamento racional. É como um reflexo. Ele tem a porção simpática, que tem reações de resposta ao estresse, preparando o corpo para fugir ou lutar em uma situação de perigo. E isso ocorre com a liberação da adrenalina, que causa várias reações, tipo acelerar o batimento cardíaco e contrair os vasos sanguíneos para levar o sangue mais rapidamente ao organismo. Ele pode dilatar os brônquios para aumentar a respiração e o consumo de oxigênio. Ele diminui a motilidade do intestino para guardar energia para outras ações. Há casos também de dilatação de pupilas para melhorar a visão, mesmo em pouca luz, e aumenta a liberação de glicose no sangue para dar mais energia às células, né? Então, tudo isso daí há uma descompensação no nosso organismo. Por isso que depois de uma ansiedade excessiva, nós temos dores no corpo, temos dores nos olhos, peito, né, diarreias, né? A libertação do cortisol também ocorre neste processo, o que traz alguns outros impactos ao corpo, como aumento da gordura corporal, inibição do muco na parede gástrica e o qual traz muita fadiga ao nosso cérebro. A ansiedade e seus transtornos podem causar sintomas, tanto mentais quanto físicos, os quais atrapalham o nosso dia a dia em suas diversas formas. Eu tenho alguns sintomas aqui psicológicos da ansiedade que são constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, temos problemas na concentração, aquele medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade, agitação dos braços e pernas, né? E temos também aqueles sintomas físicos da ansiedade, que é a dor ou aquele aperto no peito e aumento das batidas do coração, a respiração que fica ofegante ou aquela falta de ar, aumento no suor, tremores na mão ou outras partes do corpo, aquela sensação de fraqueza ou cansaço, boca constantemente seca, mãos e pés frios ou suados, náuseas, tensão musculares, dores de barriga ou diarreia. E para os ataques de pânico, que é uma reação comum aos transtornos de ansiedade,
principalmente na síndrome do pânico, e a sua principal característica são aquela sensação de nervosismo e pânico incontroláveis, sensação de morte, aumento da respiração, aumento da frequência cardíaca, tonturas e vertigens, problemas gastrointestinais. Em alguns casos, os sintomas físicos são tão intensos que podem ser confundidos com doença como infarto ou outros eventos cardiovasculares. Pessoas que foram diagnosticadas com transtorno de ansiedade costumam sofrer com sintomas profundos que acabam afetando vários âmbitos da vida, né? Eles sentem aqueles enjoos e vômitos que, ao mesmo tempo que a ansiedade pode causar um aumento de apetite, na hora da refeição pode gerar enjoo e até vômitos em pessoas que estão passando por uma crise. Elas sentem também fraqueza, por consequência, muitos pacientes sentem fraqueza no corpo, muita dor por causa da dificuldade de se alimentar normalmente. A falta de ar, para muitas pessoas a crise de ansiedade também pode ser sinônimo de grande dificuldade de inspirar e expirar o ar, como se sentisse uma grande pressão no peito, que as impedissem de respirar normalmente. Impaciência e irritabilidade, né? Com as dificuldades do dia a dia, os pacientes com ansiedade acabam se sentindo irritados com aqueles que convivem e pode gerar brigas e mais estresse, piorando ainda mais o problema. Os sintomas, aquele coração acelerado, uma das principais características relatadas por ansiosos é sentir o coração bastante acelerado, batendo forte com uma palpitação. O suor excessivo, não importa quanto tempo esteja fresco, e mesmo que a pessoa não esteja realizando nenhuma atividade cansativa, o suor costuma surgir nas crises de ansiedade. Dificuldades para dormir, com a cabeça agitada, a hora de dormir é um desafio para quem tem ansiedade. 1001 pensamentos, em grande parte pensamentos ruins, se atropelam pela mente dos ansiosos, como se estivessem tomando xícaras de café com Coca-Cola. Porém, o cansaço do corpo permanece, deixando esses pacientes debilitados. Dores musculares. A ansiedade também causa grandes tensões no corpo, que por sua vez deixam os pacientes com principalmente dores nas costas e ombros. O mau humor também, né, é uma das características. Todas essas sensações ruins fazem o ansioso ficar quase que constantemente mal-humorado, o que prejudica muito a relação que ele tem com as outras pessoas. Dor de barriga também é outra característica. O estômago é um órgão que sofre muito com os efeitos da ansiedade. E é por isso que é muito comum as pessoas que sofrem com esse problema enfrentarem dores de barriga e até mesmo episódios de diarreias. Os cansaços físicos, a ansiedade também pode causar um cansaço extremo, fazendo a pessoa já se sentir exausta logo ao acordar. Tremor nas pálpebras, que é um dos sinais do corpo quando está sobrecarregado com estresse e sofrendo com ansiedade. E o tremor nas pálpebras relatados por muitos dos pacientes. Algumas pessoas acreditam que a ansiedade e depressão são quadros opostos, como muitas pessoas acreditam nisso. Eles, inclusive, têm sintomas muito semelhantes, como medo, insônia, insegurança, dificuldade de concentração e irritabilidade. Percebendo isso, dá para notar que elas podem ocorrer juntas. Um estudo que ficou conhecido como Candle 15 mostrou que diagnóstico de depressão passa por uma ansiedade e em 2% dos casos, enquanto o caso de ansiedade se torna depressão em 24%. Uma explicação para isso é que os pensamentos negativos que o ansioso tem sobre si mesmo podem ser gatilhos para uma depressão. E, para além disso, grande parte das pessoas com transtorno de ansiedade evitam a situação que pode desencadear sintomas. E como isso passam a viver de forma muito restrita, como não sair de casa sozinho, não participar de encontros e outros eventos sociais, ficar preocupado com tudo e acaba não fazendo nada, e por aí vai. Quanto mais a ansiedade abala a vida de uma pessoa, maior a chance dela ficar deprimida. E então
podemos notar que a ansiedade cria uma falsa imagem do mundo, vendo ameaças em situações que na verdade são inofensivas. A mente cria o medo. Então, dizer que a ansiedade é generalizada, porque aquilo de que temos medo não é uma ameaça específica, em circunstâncias normais a reação do medo é física e tem alvo certo. E então a solução para esse alvo certo é que você deve aprender a não lutar contra o medo, mas deixar de se identificar com o seu medo. Esse distanciamento só é possível se você entender que torna o medo tão aderente. Qual é o seu medo? Vamos supor, você tem medo de barata? Então, quanto mais você intensifica essa barata, mais ela cresce, mais ela giganta perto de você. Então, você vai ter esse medo. Vai chegar uma hora, uma situação que você não vai poder ouvir falar do nome de uma barata que você já entrou em crise, né? Em síndrome, entrou em pânico total, né? Então, quando você começa a desafiar o seu medo, né? Uma barata, o que ela pode fazer com você? Ela nem boca tem para te morder, né? Ela não é nem capaz de segurar uma arma, uma espada, uma faca para correr atrás de você. É um bicho, é um inseto, eu já disse, inseto, né? Então não tem sentido você ter esse medo bobo da barata. Ela é inofensiva. Se você desconhece, por exemplo, o medo absurdo que você tem da barata, de repente está lá atrás, né? Vamos supor que você fosse uma criança, tivesse brincado, esteja brincando, né? Tivesse brincado com os amiguinhos e se aproximou uma barata de você, ou a tua mãe ou teu pai chegou e gritou, barata, né? Você se assustou, né? Então, colou em você esse medo, entendeu? Então, não tem. Você tem que voltar e fazer uma investigação disso daí e colocar na sua mente que a barata é inofensiva, ela não vai fazer nada de mal para você. E podemos ver que o medo é uma sensação ruim, e por isso que se empurra a dor para longe, mas sentimentos reprimidos permanecem, e aquilo a que você resiste, ele vai persistir, tá? O seu medo gerou uma ansiedade, né? E a ansiedade, como nós sabemos, é uma emoção convincente, que parte porque a solução agravou no cérebro para reagir como fuga ou luta. Se você está numa batalha de frente para a boca de um canhão, o seu coração dispara e lhe diz sem nenhuma dúvida o que deve ser feito. Mas quando você está transtornado por uma ansiedade generalizada, a voz do medo não lhe diz a verdade. Ela usa o seu poder para convencer, mesmo quando não há o que temer. O distanciamento do medo, da ansiedade, tem a capacidade curativa nesses casos. E se você puder dizer ao seu medo, eu não acredito em você, eu não o aceito, o seu poder de convencimento vai diminuir. E você vai vencer o seu medo e a sua ansiedade. A mente, ela existe para separar o real do irreal. Quando a mente está guiando o cérebro para longe da ansiedade, tem pensamentos como o seguinte, assim, nada está acontecendo comigo, posso lidar com a situação. O pior é extremamente improvável, e este não é o caso. Não estou só, posso pedir ajuda se necessário. A minha ansiedade é apenas um sentimento. Esse sentimento faz todo sentido? Você precisa identificar. Está tudo bem. E também estou neste momento. É de viver o agora. Colocando a voz do medo no lugar dela, você a enfraquece. A ansiedade não tem o poder de convencer quando você vê que a realidade não corresponde ao alarme dado. Entenda e aprenda que a criação da realidade ocorre aqui e agora. Expressar o medo desfaz o vínculo. Se você está ansioso, pode se desenredar de seus sentimentos sem ajuda.
Expressar o medo requer outra pessoa. Você precisa mais do que um ouvinte. Precisa de um confidente, além que tenha passado pelo mesmo tipo de medo, pela mesma situação. Precisa ter empatia e lhe mostrar que o medo pode ter fim. Amigos bem-intencionados não são necessariamente confidentes ideais. Pode reagir com críticas apontando para a culpa ou a vergonha. A maturidade emocional começa por saber que esses pensamentos não são atos. Ter um mau pensamento não é o mesmo que torná-lo realidade. A culpa não reconhece essa diferença. Portanto, para sair do silêncio, você precisa aprender observando a reação de outra pessoa. Que não há mal em ter qualquer pensamento, seja ele qual for. A questão é se livrar da ansiedade que o pensamento provoca. Para chegar ao ponto de encontrar um confidente maduro, você precisa cultivar pensamentos como os seguintes, alguns exemplos. Eu não quero viver com essa culpa, o silêncio está piorando a situação e por mais que eu espere, a minha ansiedade não vai desaparecer por si só. Existe alguém sempre que já passou por isso? Nem todo mundo vai te achar tão ruim como você está se achando. Deve haver alguém que vai te compreender. Lógico que vai. E a verdade tem o poder de te libertar. E antes de trabalhar a coragem, você tem que procurar uma terapia, uma ajuda. Procurar pessoas que venceram essa pressão interior de manter o silêncio, de manter esse medo, essa ansiedade. Esse é um passo e o poder de curar a si próprio. Valeu?